Eu convido você para abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47, para lermos os versos 1 a 12. Ezequiel, capítulo 47, versos 1 a 12. Eu farei a leitura na nova versão transformadora. Ezequiel, capítulo 47, versos 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava aos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Ele me perguntou: Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: esse rio corre para leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde esta água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio que nasce no templo. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Deus abençoe a leitura da sua palavra e possa o Espírito Santo de Deus aplicá-la ao nosso coração. O rio de Deus. Pouca coisa a gente sabe acerca da vida desse profeta Ezequiel. O livro da sua profecia nos informa que ele era filho de um sacerdote chamado Buzi. E nos informa também que ele era casado, mas que ficou viúvo durante o seu ministério profético. Interessante notar
que a sua esposa era identificada romanticamente no livro como sendo o deleite dos seus olhos. Quando eu li, porque durante essa semana eu fiz o exercício de reler todo o livro de Ezequiel. Que maravilha! Marido, você considera a sua esposa o deleite dos seus olhos? Esposa, você considera o seu marido como o deleite dos seus olhos? Talvez você não esteja acostumado a ouvir essa palavra deleite, mas o verbo deleitar-se significa alegrar-se, entusiasmar-se, vibrar. Era assim que a esposa de Ezequiel era para ele. Mas eu não vim falar sobre casamento hoje não. Só queria aproveitar essa deixa para falar com vocês sobre isso. Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia no ano 597 antes de Cristo. E ele foi comissionado por Deus para o ofício profético 5 anos depois. O seu ministério profético durou cerca de 22 anos. Ezequiel profetizou a queda de Jerusalém, a destruição da cidade, do templo, dos palácios. Ele denunciou reis, profetas e o seu próprio povo, acusando-os de adultério espiritual, isto é, de idolatria, e de assassinato, porque sacrificavam seus filhos a deuses pagãos. Ezequiel profetizou contra os vizinhos de Israel, o reino de Edom, de Moabe, de Amon, por causa da forma como esses reinos zombaram de Israel, quando os babilônicos dominaram Jerusalém e levaram cativos os seus príncipes. A profecia de Ezequiel teve repercussão internacional, porque ele anunciou o juízo e a condenação de Deus contra o Egito, contra a Assíria, contra Tiro e contra Sidom. Mas Ezequiel, ele anunciou também a restauração de Israel, a reunificação dos dois reinos, além do governo único e apaziguador do bom pastor. E aqui uma profecia messiânica sobre Jesus. É no contexto das promessas de Deus sobre a restauração de Israel que nós vamos encontrar a famosa profecia do vale de ossos secos, no capítulo 37. Uma das mensagens mais importantes da profecia de Ezequiel sobre a restauração da nação de Israel é sobre a motivação que Deus tinha para promover essa restauração. O profeta deixa absolutamente claro que Deus restaurará a nação de Israel por amor do seu próprio nome e nunca pelos méritos do povo. A partir do capítulo 40 da sua profecia, Ezequiel relata a visão que o Senhor lhe deu de toda a área de um templo novo, suas dimensões, suas salas, seus pátios, seus utensílios e também as regras para sua utilização. Ezequiel é instruído a observar atentamente a visão e gravar na sua memória todas as instruções, porque ele teria de relatar para o seu povo tudo o que o Senhor havia lhe revelado
nos mínimos detalhes. Agora note bem, o templo que Salomão havia construído tinha sido completamente destruído pelos caldeus. Não havia mais nenhum templo em Jerusalém, porque aquele que houvera estava destruído, estava em ruínas queimadas. Mas é nesse contexto, quando Deus fala de restauração, é que ele dá a Ezequiel a visão do novo templo. E aqui eu vou fazer um parênteses. O Deus de Ezequiel, o nosso Deus, ele é tão extraordinário que não importa quão destruída esteja a vida de alguém, não importa a ruína que o pecado causou, a desgraça que o pecado ocasionou na vida de alguém, o Senhor nos dá a visão daquilo que Ele pode fazer. Do nada, Deus tudo fez. E de um monturo de ruínas, Deus pode promover uma maravilhosa restauração. O capítulo 47, que nós lemos nos versos 1 a 12, é parte dessa visão que Deus dá a Ezequiel desse novo templo. E que, por sua vez, faz parte das promessas de Deus sobre a restauração de Israel. A visão é de um rio cuja nascente é no próprio templo. Nasce como um pequeno córrego e logo se torna um rio caudaloso. É sobre esse rio de Deus que eu desejo falar nesta manhã. Mas antes de voltarmos a nossa atenção para esse texto de Ezequiel, capítulo 47, eu quero apresentar para você o seguinte: a ideia do rio de Deus não é exclusiva da visão que Deus deu a Ezequiel, porque antes Deus tinha dado essa revelação a outros homens, a outros profetas. Por exemplo, no Salmo 46, versos 4 e 5, o poeta diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. O lugar santo das moradas do Altíssimo é o templo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. No Salmo 65, versos 9 e 10, o poeta diz assim: visitas a terra e a regas, tu a enriqueces com fartura, as águas do rio de Deus transbordam, tu preparas o cereal, pois assim tens ordenado, enches de água os sulcos da terra, nivelas os seus torrões, tu a amoleces com a chuva e a abençoas com seus frutos. No livro do profeta Joel, capítulo 3, no verso 18, nós lemos: naquele dia os montes destilarão vinho novo, e as montanhas darão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte do templo do Senhor, e regará o vale de Sitim. Não é interessante a gente observar que a visão que Deus dá a Ezequiel é a mesma visão que Deus tem dado a Davi e a outros profetas? Isso tem a ver com uma lição muito séria. Deus não revela uma coisa a um e outra coisa a outro. Deus é coerente. É por isso que a palavra de Deus é inerrante. Levou 1200 anos para que a Bíblia fosse escrita.
cerca de 40 homens de culturas diferentes, em séculos diferentes, em línguas diferentes, escreveram e produziram os livros. E há um fio da meada em toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Não há contradição, porque o Deus que revela a Ezequiel é o Deus que revela a Davi, a Joel e a cada um de nós. Agora sim, voltemos a nossa atenção para a profecia de Ezequiel no capítulo 47, para entendermos a mensagem sobre o rio de Deus. E eu quero chamar a sua atenção outra vez. Se você fechou a sua Bíblia, abra outra vez, acesse a sua Bíblia. Versos 1 e 2 fala da origem da fonte. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste por debaixo da ponte da porta do templo e passava à direita do altar do lado sul. Ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. Esses dois versos nos dizem o seguinte: Deus é fonte de vida. Você pode repetir comigo? Deus é fonte de vida. Lembra da palavra de Jesus? Eu sou o caminho. Ninguém. Deus é fonte de vida. John Taylor afirma que bênção, fertilidade e água são ideias quase intercambiáveis em todo o Antigo Testamento. Ralph Alexander ensina que o propósito fundamental deste rio de vida, esse rio divino, era trazer vida. E eu quero lembrar a você uma coisa importante. O povo de Israel habitava numa região do globo cercada de grandes desertos, onde qualquer fonte ou curso de água era extremamente valorizada e muito disputada. O rio que brota do templo é sinal de vida. Deus é fonte da vida. E eu quero que você lembre bem disso. Longe de Deus, a vida é um deserto árido, lugar pleno de risco de morte. A fonte da vida é o Senhor, porque a Bíblia nos ensina que o templo era como que a casa de Deus, a habitação do Altíssimo. Lembra da figura do Salmo? A morada do Altíssimo. Deus é fonte de vida. Você não vai encontrar vida fora de Deus. Agora olhe para os versos 3 a 5. E aqui você vai encontrar o maravilhoso caudal desse rio de Deus. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava a meu tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava a meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E aqui, esse maravilhoso crescimento do caudal do rio, ele é a figura da graça de Deus. Há um comentário bíblico muito interessante, muito famoso, escrito por dois teólogos
Kill e Delete. E nesse comentário eu encontrei uma explicação muito interessante. Um rio natural não poderia aumentar a tal ponto em distâncias tão curtas, a menos que de fato outros cursos d'água desaguassem nele por todos os lados, o que não era o caso aqui. O rio brota no trono, no templo, e em 2.000 metros ele se torna um rio caudaloso. Ele não recebe água de outros córregos. Esse crescimento vertiginoso do caudal do rio de Deus é uma expressa imagem, uma ilustração clara da graça de nosso Deus. E assim também é na nossa vida. Tudo de bom que acontece conosco é fruto direto e manifestação da graça maravilhosa de Deus. O crescimento espiritual que a gente experimenta, a maturidade da fé em Deus e até os dons espirituais que nós exercemos, tudo é fruto da graça de Deus. Se é graça, não é mérito meu. Se é graça de Deus, então não há lugar para jactância, soberba, orgulho. Olha para mim, como eu sou capaz de fazer as coisas para Deus. Você só é capaz por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus, você é nada. Presta bem atenção nisso. Esse crescimento extraordinário do caudal do rio é manifestação clara da graça de Deus. E esse rio de Deus é o rio da graça, que faz com que você cresça, que faz com que você produza. Lembre-se bem disso. Você tudo deve à graça de Deus. Essa igreja já tem 87 anos. Por aqui experimentamos lutas tremendas. Há muito tempo a gente tem esse templo, magnífico templo. Eu não canso de ficar maravilhado diante da imagem linda que esse templo é. Esses bancos, esses instrumentos, esses equipamentos, essa gente, tudo isto é manifestação da graça de Deus. Você é fruto da graça de Deus. Então, vamos parar com essa história de que eu sou, eu posso, eu mando, eu quero. Nada fora da graça de Deus. Não há espaço para vaidades e para o orgulho pessoal no reino de Deus. Agora, volte a sua atenção para os versos 7 a 10. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água desse rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixes de todas as espécies, como os peixes do mar Mediterrâneo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é abundância. O rio de Deus
produz vida abundante. Deus é a fonte de bênçãos abundantes. O próprio Senhor Jesus fez uma declaração sobre si mesmo, que está registrada em João capítulo 10, verso 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ou na nova versão transformadora, eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Vida plena que satisfaz. Vida abundante. Essa vida abundante é produto da graça de Deus em nós e, ao mesmo tempo, o objetivo da nossa salvação. Deus não salvou você para viver uma vida miserável. Não. Jesus Cristo pagou pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados na cruz, para que nós vivamos uma vida abundante. O propósito de Deus é que nós experimentemos vida plena, vida que demonstre abundância na fé, abundância no serviço, abundância na santificação, abundância nas manifestações de culto, abundância no testemunho, enfim, abundância em tudo que fizermos. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu me lembro de a gente estar trabalhando na construção do templo de Vila Ipiranga, e tudo começou com a demolição das casas, e a gente ia para ali, serviço voluntário, homens e mulheres, e a gente ia derrubando paredes, tirando telha do telhado, ia depois derrubando telhas, até que tudo ficasse limpo e arrumado. Era um dia inteiro de trabalho, e não dava para você chegar e dizer: já tirei 5 telhas, já fiz meu trabalho. Não. Enquanto houvesse telha no telhado, havia trabalho para fazer. Como é que é o seu serviço para Deus? É abundante? Como é que se caracteriza o seu testemunho cristão? É abundante? Quando Deus olha para a sua fé, a sua confiança nele, Deus olha para você e diz: a fé dele, a fé dela é uma fé abundante? É dessa abundância que nós estamos falando. Vida abundante, produzida pelo rio de Deus. Mas eu quero que você agora volte a sua atenção para o verso 12, o último verso que eu li. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Isso é missão. Isso é missão, isto é nossa tarefa. E eu quero lembrar para você uma coisa fundamental: o rio de Deus está em nós. Presta bem atenção. O rio de Deus não é apenas uma visão que Deus deu a Ezequiel sobre a restauração de Israel. O rio de Deus é uma realidade espiritual que está em nós. Foi isso que nós aprendemos com Jesus quando ele afirmou em João 7, 37 a 39. Olha bem o que Jesus diz. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede,
venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso, referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. O rio de Deus é uma expressão simbólica para a presença do Espírito Santo em mim, em você, em cada um de nós. Jesus afirma que Ele é a fonte e o Espírito Santo é o rio. E Jesus diz que esse rio ia correr de dentro de nós para fora. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus no dia da nossa conversão, isto é, quando nós cremos em Jesus Cristo. O Espírito Santo, portanto, é o rio de Deus em nós, e esse rio de Deus em nós exibe uma produtividade exuberante. Presta bem atenção, produtividade exuberante. As árvores, suas folhas não murcham, nem caem. Todo mês dão seus frutos, todo mês, sem parar. Por onde o rio passa, há cura nas águas, e os peixes são abundantes de todas as espécies. Produtividade exuberante. Esta verdade nos deve levar a questionar-nos sincera e honestamente: que produtividade tenho eu apresentado por onde eu passo? Que frutos a minha vida cheia do Espírito de Deus está oferecendo ao Senhor e ao mundo? Note que as árvores da visão do rio de Deus apresentam frutos abundantes e verdejante folhagem que nunca murcha. Além disso, elas servem de alimento e remédio para todas as nações. Mais uma vez, a visão nos deve levar ao seguinte questionamento: a minha presença na minha família, na escola que eu frequento, na vizinhança onde eu moro, no ambiente onde trabalho ou em qualquer outro lugar, a minha presença tem servido para remediar e curar os males dos relacionamentos? A minha presença e testemunho onde passo tem alimentado a paz, a esperança e o amor no coração das pessoas? Irmãos, eu tenho ouvido falar muitas vezes do crescimento vertiginoso do número de evangélicos no nosso estado do Rio, em particular, e no Brasil em geral. O que me incomoda é perceber que esse tal crescimento não se tem refletido na diminuição da violência, da corrupção e da criminalidade em geral. Que crescimento é esse que não influencia moral e espiritualmente a sociedade? Eu volto a afirmar: o rio de Deus está em nós, e devemos demonstrar essa realidade através de uma produtividade exuberante. Isto quer dizer que Deus entregou-nos a missão de sermos sal e luz do mundo. Deus nos entregou a missão de sermos verdadeiros discípulos de Jesus, que no poder do Espírito Santo alimentam e curam os males de uma sociedade doente e corrompida. Nós somos o rio de Deus. E um dia, essa missão vai acabar.
porque a história tem um fim. Essa missão só se encerrará quando a igreja for arrebatada para experimentar a promessa que Jesus fez e revelou a João quando ele estava exilado na ilha de Patmos, e que está registrado no livro do Apocalipse, no capítulo 22, versos 1 a 5, que eu leio para você. Então o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão, e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Isso já aconteceu? Isso já aconteceu? Então a nossa missão permanece viva. Eu e você somos o rio de Deus, e nós temos uma tarefa a cumprir: produzir exuberantemente frutos que tragam cura para todas as nações, que seja remédio para relacionamentos destruídos pelo pecado. Quero convidar a nossa equipe de louvor para vir para frente, enquanto eu concluo. Até a volta de Jesus, nós somos o rio de Deus, rio que traz vida, rio que manifesta a graça de Deus, rio que produz em nós vida abundante, e que por onde esse rio passa leva a vida de Deus, ainda que num ambiente de morte. Como rio de Deus, nós temos a missão de alimentar e curar todas as nações. Essa é a minha, a sua, a nossa missão. Queridos, não desperdicemos a nossa vida com nada mais além de sermos esse rio de Deus. Como diz a canção, digamos a Deus: eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.